me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo tu que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie.
somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde a todos que aí estão com a gente, boa tarde pessoal, boa tarde mulheres, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um bate-papo de mulher para mulher, com a Sandra aqui, como já foi colocado lá nas redes sociais. E graças a Deus, porque temos mais uma tarde abençoada, que podemos compartilhar algumas coisas, compartilhar assuntos bem importantes, bem pertinentes, podemos compartilhar a palavra de Deus, e isso é maravilhoso. E eu quero, antes da gente começar, as perguntas e conhecer um pouquinho mais sobre a Sandra, a pastora Sandra, psicóloga também, eu quero orar com você que está aí, mas antes de eu fazer essa oração, eu vou pedir aqui para que a Sandra se apresente e também cumprimente você que já está aí conosco. Boa tarde a todas, a todos, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Meu nome é Sandra Dias, sou psicóloga, trabalho numa clínica, a Clínica Espaço Cuidar, com uma equipe multidisciplinar. E estou aqui para falarmos um pouco sobre depressão, sobre algumas questões, como ela se manifesta no organismo. E gostaria que vocês aí, se tivessem alguma questão para estar perguntando, podem deixar aí nos comentários, tá bom? Isso aí. Então vamos fazer uma oração. Se você pode, onde você está, feche os teus olhos para a gente orar e falarmos com o nosso Deus. Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor, nesta tarde, agradecido, Senhor, por esta oportunidade que nos dá, Pai, de mais uma vez podermos conversar, podemos falar da Tua palavra, compartilhar conhecimento, Senhor, e sairmos daqui, Senhor amado, com mais conhecimento, mais entendimento e também abençoados por Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo vá de encontro às necessidades daqueles que estão conosco, daqueles que ainda vão estar entrando nesta live, assim como a Zildete já está aqui colocando e pedindo oração pelo seu pai. Senhor, alcança ele aonde ele estiver agora, e a cada um, Senhor, que está com o seu coração pesaroso, talvez até mesmo tenha dúvidas dentro do seu coração com relação àquilo que iremos falar nesta tarde, nos traz esclarecimento, Senhor, entendimento, Pai, e principalmente, Senhor, nos mostrando o caminho a seguir, aquilo que realmente é bênção, aquilo que realmente vai trazer resultados, Senhor, e todos nós seremos abençoados por Ti, Senhor. Nós oramos, Pai, Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu sempre peço, para que as pessoas que estão aí participando conosco, se você conhece a Sandra, a pastora, a psicóloga, deixa um comentário, aí na sua live, aí na nossa live, que assim que você for comentando, a gente vai passando aqui para ela. Ela também está aqui com o celular, se conseguir também vai acompanhar, Sandra? Tá bom? Mas vai deixando aí. Você conhece a Sandra? Quem ela é, se quer deixar uma palavrinha aí para ela, esteja à vontade, ok? Então vamos lá, Sandra, vamos conhecer um pouquinho mais o seu respeito. Você comentou aí do seu nome, mas eu vou fazer a pergunta de novo. Como você chama e qual é a sua idade? Meu nome é Sandra Dias, de Oliveira Cardoso, tenho 45 anos. Isso aí. Então fale para nós um pouquinho, Sandra, sobre a sua infância. Quem são seus pais, seus irmãos? Você é natural daqui de Campo Mourão ou veio para cá? Fala aí um pouquinho para a gente conhecer um pouquinho mais. Tá. Os meus pais, eles não são daqui de Campo Mourão, não nasceram aqui. Nasceram numa cidade próxima, uma cidade vizinha, a Cianorte. E
logo que eu nasci, né, num distrito bem pequenininho, perto de Cianorte. Logo que eu nasci, eu não tinha nem 1 ano ainda de idade, nós viemos, né, minha família veio para cá. Como os meus avós compraram uma casa aqui, os meus pais também vieram para morar junto com os meus avós. E tenho 2 irmãos, né, maravilhosos. E falar dos meus irmãos é falar de amor. Os 2 são casados, desculpa, mas é tanto amor que a gente sente, né, pela nossa família que... Mas eles são especiais na minha vida. Oro pela vida deles. Os 2 são casados, né? E os 2 têm uma família linda. Os 2 trabalham, moram aqui em Campo Mourão. São muito especiais para nós, né, para toda a família. E é isso. Eu acho que assim, eu fico emocionada porque a família em si nos emociona, né? O amor que nós sentimos por eles, e eu sei que cada um aqui que está nos assistindo tem uma família e preza muito por essa família, né? Os meus pais, na época que vieram para cá, desde então, nós nunca saímos de Campo Mourão, moramos todo esse tempo aqui. O meu pai vai fazer 18 anos agora, em dezembro, que faleceu, né? E a minha mãe continua morando aqui, ainda em Campo Mourão. Sandra, como chama sua mãe e os seus irmãos? O meu irmão, eu tenho um irmão chamado Leandro, trabalha numa transportadora, né? E tem um outro irmão, Alexandro, que trabalha de motorista na Coamo. E a minha mãe se chama Neuza. Glória a Deus. E o pai já é falecido e a mãe continuou nesse trabalho, né? E fala assim um pouquinho, como que foi essa infância aqui em Campo Mourão? Então, essa infância, como eu acredito que como todas as outras, foi boa, né? Foi uma infância bacana, de brincar, né, de fazer tudo que criança, né, faz. Aquela época não tinha essa fase de tecnologia, então nós brincávamos na rua mesmo, subia, né, em árvore, brincava. Nós tínhamos, na casa que nós morávamos, na rua, tinha muitas meninas, então assim, foi uma infância muito bacana. Claro que teve os altos e baixos, como todas, né? Mas foi assim uma infância muito, muito boa. Glória a Deus. Aleluia. E olha só, a Flor está aí com a gente, né? O João, Eduardo, Dudu, né? Falando paz. A Lu também está aqui. Aleluia. Larissa está aqui com a gente. A Zildete, né? Colocou Deus abençoe e use grandemente vocês. Pedindo oração aqui pelo pai que está internado. Né? A Sandra Curriel, boa tarde, paz, minha amiga Sandra. Né? A Alana está aqui também, a Regiane. Né? O Dudu colocou, eu conheço a Sandra, é minha mãe, ó, minha mãe querida. A Sandra Curriel colocou, conheço, a pessoa mais linda e mais humana, amo. Tem o Ricardo Moreira aí com a gente também, de Souza, colocou, conheço, uma pessoa muito especial, melhor psicóloga. Né? A Larissa colocou, conheço, já faz mais de 10 anos, uma mulher incrível. A Lu também colocou, conheço, foi muito minha vizinha, uma mulher abençoada, tenho o maior carinho por ela e pela família dela. A Dalva, boa tarde, mulheres de Deus. Boa tarde, Dalva. A irmã Maria também, boa tarde. O Leandro colocou aqui, te amo, minha irmã. Te amo, mãe. Dá um recadinho aí para eles agora, Sandra, esse pessoal aí. Eu acredito que cada pessoa, né, que está ali hoje presente, mandando essas mensagens, cada um mora no meu coração, né? Alguns até são pacientes e a gente tem um amor muito grande por cada um, né? Sendo da família, sendo amigo, sendo paciente, eu acredito assim, eu tenho sim um lado muito humanizado. E quando eu trabalho, no meu trabalho mesmo, eu trabalho com muito amor, com muita dedicação. Tento pelo menos fazer o meu melhor, né? Dar o meu melhor para cada paciente, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma particularidade, né? E a gente tenta fazer o melhor. Obrigada a todos vocês pelo carinho. Aleluia.
Agora, Sandra, o João também está aqui com a gente, né? O João, o esposo da Sandra. Então, fala um pouquinho sobre isso. Você é casada, tem filhos. Como que você e o João se encontraram? Ai, foi uma história linda. Eu vou resumir para vocês entenderem, tá? Eu já estava, né, na igreja. Então, assim, eu lembro que num final de semana próximo, nós íamos para um retiro de jovens. E naquela época eu era líder dos jovens, né? Então, eu lembro, eu tenho uma amiga, né, uma amiga do meu coração, que é a Andréia. Ela foi a ponte nesse momento aí da minha vida. E eu lembro que com uma outra amiga, ela falou assim: Sandra, você pode ir na Pernambucana comigo escolher uns tapetes para minha casa? Eu falei, vou. E eu lembro que foi numa sexta-feira e estava um tempo assim de muita chuva. Mas eu estava de férias no meu trabalho. E eu fui escolher esse tapete com ela. E lá na Pernambucana, quem que eu encontro? O meu marido hoje, né? O meu marido estava com a sua mãe, fazendo compras também, olhando alguns tapetes. Mas eu olhei ele de longe e ele não deu importância para mim, né? Nem sequer me viu, né? Mas eu vi, e qual que foi a atitude que eu vi nele, naquele momento com a mãe, que me chamou a atenção. E eu falei, nossa, eu achei ele diferente. A impressão que eu tive, falei assim, nossa, ela é mãe dele, e ele com ela, e ele assim, com carinho com ela, sabe? E eu olhando de longe, a minha amiga escolhendo os tapetes, eu olhando de longe. E eu vendo ele assim, com tanta dedicação com ela, tudo, ela é uma senhora de idade, né? E aquilo me chamou a atenção. E eu falei, nossa, que bonito, né? E aquilo... Tá, passou, fomos embora, né? E no sábado que nós tínhamos o retiro, eu fui, né, buscar a Andréia, que a Andréia também ia participar do retiro. E ela estava trabalhando, nós trabalhávamos na mesma loja, e eu estava de férias, falei, não, vou buscar ela para a gente ir para o retiro, que ia ser lá na usina. Passei em frente o comércio deles, e eu vi ele na porta, falei, não acredito que ele é daqui. E tá, aí começou, né, essa minha amiga ligou no mercadinho que eles tinham, ela falou, não, eu vou ligar para saber quem é, se ele é casado, se ele não é, e tal, e foi aí que ela ligou. A mãe do meu marido, né, minha sogra, atendeu o telefone. Eu sei que ela foi bem específica. Ela falou assim, não, né, que a gente viu um rapaz na porta, assim, assim, assim. A senhora estava com ele na Pernambucana ontem e tal. Isso foi muito assim, muito, né? Aí ela falou, sim, estava. E minha sogra, como ela é portuguesa, ela fala meio, né um pouco de... É diferente, né, o sotaque dela. Mas a Andréia soube conduzir muito bem essa... E foi aí que ela falou assim, não, meu filho não é casado, não. Né, e tal. Mas ele estava namorando naquela época, sabe, pastora? Mas, enfim, né, terminou com a namorada e nós nos aproximamos, namoramos, fizemos todo esse processo, né? Namoro, noivado e depois veio o casamento. E estamos juntos até hoje. E os filhos? E os meus filhos. Tenho 2 filhos maravilhosos, que é a Paola Monique e o João Eduardo. Aleluia, olha só. Ó, o João colocou aqui, ó. Olha lá, ó. Love you. Isso aí, né? Coraçãozinho pra você também, né, Sandra? O Leandro colocou aquela, ó, João Cardoso aí, ó, arrasando corações, hein? Aí sim, cunhado. A Dalva colocou lá, ó, falar da pastora Sandra é fácil, é falar de amor, de amizade, uma família. Minha família ama ela, uma pessoa que a gente pode contar. Sandra, você mora bem no meu coração, você é uma joia rara, beijo. Ela até colocou mais aqui, ó, beijos, querida. Tá? Obrigada, amiga. Você também mora no meu coração. E é muito especial para todos nós. Glória a Deus, né? Como é bom a gente ouvir um pouquinho, né, da história de cada um, né?
E essa relação, né, de marido e mulher, é gostoso lembrar como tudo começou, né? Aquela alegria de ver aquela pessoa, né? Como diz o Leandro aí, o João arrasando o coração aí, né? O coração da Sandra aí, né, João? Glória a Deus. Mas pode deixando aí, Cris, nos seus comentários aí, a gente vai comentando aqui, né? Falando com a Sandra. Enquanto estamos aqui nesse bate-papo, né? Você vai deixando aí o seu coraçãozinho, o seu joinha, compartilhando e também falando um pouquinho mais aqui da Sandra. Sandra, agora vamos continuar aqui um pouquinho falando, né, sobre algumas outras coisas também. Vamos falar um pouquinho da sua conversão, né? Como você conheceu Jesus? Como foi assim a sua conversão? Então, eu creio e tenho essa convicção no meu coração que Jesus, ele me escolheu, né, já no ventre da minha mãe. Mas quando eu era, né, pequena, brincava com as crianças, com as amigas na frente de casa. Eu sempre morei perto de uma vizinha e ela era evangélica. E era assim, as meninas, as duas filhas dela eram tão apegadas comigo que iam para a igreja, eu ia junto. Né? Eles são de outra denominação e eu ia, né, com ela. E eu sempre ouvia aqueles louvores, eu ficava encantada, eu ficava apaixonada por aqueles louvores. Mas foi aí um percurso ainda, né, demorou ainda um tempo para eu poder ir para a igreja. Quando eu fui para a igreja, eu lembro que eu fiquei assim um ano e pouco na época, e foi em 94 mais ou menos, eu fiquei frequentando a igreja, né, lá na igreja do pastor André, mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, sem ainda descer as águas do batismo. Eu queria ter aquela certeza no meu coração, né, do que eu queria para a minha vida, né, a mudança de vida em todos os sentidos. Porque eu era um pouco revoltada, sabe, pastora? Eu sempre fui um tempo, eu não sei se é por conta da separação dos meus pais, o meu pai, né, saiu de casa e eu tinha uma revolta dentro de mim e eu precisava mudar aquilo, porque aquilo me deixava mal, né? Não era saudável para mim. E foi então, né, que eu fui para a igreja, decidi descer as águas do batismo, me batizei em 95, no dia 15 de novembro de 95. E desde então, graças a Deus, nunca mais saí da presença do Senhor. Glória a Deus. Então você se batizou na primeira igreja? Na primeira igreja. E só para complementar, nesse tempo, né, naquela época, na verdade, existia, a quadrangular aqui em Campo Mourão só existia lá, né? Era a primeira igreja e única da quadrangular. Depois disso, os pastores, né, que foram se formando naquela época na igreja, foram abrindo os tabernáculos em cada bairro de Campo Mourão. E eu fui agraciada, né, de frequentar a igreja do pastor Valmir. Ele que cuidava do tabernáculo aqui no Lar Paraná. Então eu fiquei um tempo ali congregando com ele me ajudou muito, né? E foi um caminhar muito bom de aprendizado com ele, de, né, estrutura mesmo, mudança de comportamento, de olhar, de aprendizado. Foi muito bom. Que bênção. E quanto tempo de conversão você tem, então, Sandra? 95, eu nunca fiz essas contas. 95, 2005, 2015. 25 anos. 25 anos, mais ou menos. 20. Vai fazer 25 anos. Aleluia, glória a Deus. E como que você, então, chegou até a quarta igreja? E quanto tempo que você está aqui, na quarta igreja? Já tenho o quê? Aqui na igreja, já tenho uns 17, 18 anos. Nesse tempo, eu fiquei um ano congregando lá na igreja do pastor Valmir. Um ano, certo? Porque essa mudança? Lá era mais perto da minha casa, né? E eu tinha umas pessoas que eu estava evangelizando que estavam indo lá, sabe, na época. Eu tinha um casal de amigos nossos que eles estavam passando por muitos problemas, eu lembro na época, e eles, né, olha, eu senti no meu coração naquele período de dar um tempo aqui e ir para lá. Mas a minha filha não se adaptou lá, por conta dos jovens, né? Ela tinha muita amizade aqui, enfim. Aí a questão da mudança e da volta também para cá foi esse um dos fatores, porque aqui começava às 7h30 o culto e lá às 7 horas, então só um carro em casa para levar e para, então dava um transtorno aí, né?
E foi por isso que a gente retornou. E daí, quando nós retornamos, vocês já estavam aqui. Né? E graças a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. E olha só, tem mais gente falando aqui, ó. A irmã Maria Salustiana também colocou. A Sandra, para mim, é uma benção, mulher de Deus. Aprendo muito com ela em suas mensagens e muito sábia. Sempre digo para ela que ela é a minha flor. Amo demais. Ô, minha flor, você que é minha flor. Linda. Ela é um doce, essa irmã. A irmã Maria, né? Ela é uma benção, querida, uma amada. benção. E assim, né, a Sandra citou aqui a Paola, né, o Dudu, que são os filhos do João, que congregam aqui com a gente. E a Paola é uma benção de menina também, assim, né, está juntamente conosco no Ministério de Dança. Então é uma família que, né, como ela citou aqui, quando a gente veio para cá, ela retornou, mas já estava um tempo aqui, né? E, enfim, hoje estamos aí todos juntos servindo ao Senhor. E isso realmente tem sido uma bênção, tempos maravilhosos. E agora sim, Sandra, em todo esse tempo, né, de conversão e tempo de quarta igreja, que conta para nós uma experiência que você pode relatar daquilo que Deus fez para você aqui. São inúmeras, né? Quando eu falei no início, vocês vão entender agora. Quando eu falei e eu fiquei emocionada por falar dos meus 2 irmãos, foi por eles, né, que eu falo dessa bênção. Uma foi o Leandro vir para a presença de Deus, né? Ele veio para a igreja, se batizou aqui. Essa foi uma grande bênção. Eu lembro que o dia do batismo dele, eu não estava aqui, eu estava viajando. E eu fiquei muito triste por não estar aqui presente no momento tão importante da vida dele e tão especial. E um outro fato que eu queria relatar foi uma bênção muito grande que nós recebemos na igreja. Foi o outro meu irmão, ele estava acometido de uma enfermidade. E ele estava muito tempo assim, estava na cama. E eu levei ele no médico, tudo na época, né? E nós não sabíamos, ninguém sabia o que ele tinha. E foi numa tarde de sábado, teve um pastor de fora aqui na igreja. E eu falei para ele, aproveitei a oportunidade, eu falei, vamos. E ele não conseguia ficar sentado, né? Ele estava com a perna travada, ele não conseguia sentar. E ele falava, como que eu vou lá? Como que eu vou ficar sentado? Eu falei, não, você fica do jeito que você quiser. Então, assim, eu dei todas as possibilidades, né, fechando portas para ele não me dizer não. E ele veio, e eu lembro que o pastor usado pelo Senhor, eu sei que assim, veio enviado por Deus mesmo naquele dia. A gente sabe que Deus ele usa quem Ele quer, né? E o pastor, ele de pé lá atrás, na igreja, o pastor apontou para ele e falou, venha cá. Você está sentindo uma dor assim, e você não acha uma causa e tal. E ele começou a chorar. Muito. Porque ninguém tinha contado para o pastor, porque eu tinha chego com ele aqui. Então ele viu que foi a mão do Senhor e Deus que usou aquele pastor naquele momento. Então, glória assim, quem conhece essa história sabe de tudo realmente que aconteceu naquele dia aqui, né? Tinha muita gente aqui na igreja, muitos membros aqui da igreja, e viu tudo isso acontecer naquele momento aqui. O pastor colocou a mão na perna dele e ele caiu. Mas ele caiu chorando. Não caiu porque estava, né, com algum... Não, ele caiu chorando. Sim. Foi a unção do Espírito Santo de Deus, assim, naquele momento, e toda a igreja começou a chorar, porque sabia do caso dele. Então, eu acho que essa foi uma bênção marcante mesmo na minha vida. Eu sei que Deus tem um plano, um propósito muito grande na vida dele. E esse dia eu sei que vai chegar, né? Eu creio muito no Senhor, eu oro para isso, todos esses anos orando, e não deixo de orar por eles, por ninguém. E Deus vai realizar, eu creio. Glória a Deus. Aleluia, né? Palmas, né, para o Senhor. Deixa sua palminha aí, ó, no comentário, porque Deus é maravilhoso, né? E o João colocou aqui, ó: mãe, sempre estarei ao seu lado cuidando da senhora e sempre vou curtir os momentos mais incríveis da sua vida. Coisa mais linda. Ô filho, eu te amo tanto, amor. Você é incrível. Que gostoso, né? Lindo. Isso, né? Muito bom. Glória a Deus. Ele fez questão de estar aí junto, né? Aleluia. Olha a Larissa Landim também aí com a gente, colocou um glória a Deus, né? Aleluia.
E agora nós vamos entrar um pouquinho mais relacionado ao tema que nós colocamos, né, para abordarmos aqui, falando mais relacionado à depressão, e o tema foi depressão, doença ou frescura? Eu fiz uma enquete, né, lá no Facebook, no Stories e no Instagram, e deu 100%, é claro, as pessoas comentando lá que é uma doença, né? Mas ainda hoje existem, né, algumas pessoas que entendem ou talvez não levam muito a sério e pensam que realmente é uma frescura, né, aquilo que a pessoa está vivendo e está passando. Mas nós vamos, né, nos aprofundar um pouquinho mais daqui a pouquinho, e dentro disso eu quero perguntar para a Sandra com relação à sua profissão, né, Sandra? Sim. Ou seja, você trabalha, você tem formação, fala um pouquinho sobre a sua área profissional. Eu trabalho, né, a nossa clínica agora começo de 2021 vai fazer 5 anos que nós estamos com a clínica aberta pela honra e glória do Senhor, né? Foi um projeto que Deus colocou no meu coração já desde a faculdade. Eu já sabia, quando eu estava na faculdade, eu sabia que eu queria atender na clínica. Eu já sabia o que eu queria. E Deus foi acrescentando e colocou aí uma amiga de fé também, né, no meu caminho, que é a Zildete. E logo, passado um tempinho, quando a gente abriu a clínica, veio a Larissa, também outra mulher de fé, né? Para completar aí o nosso time, né? Que são, claro que são mais meninas, não desmereço nenhuma, são todas abençoadas. Na nossa clínica, nós somos uma equipe com 9 pessoas na clínica. Eu me formei em psicologia, mas eu tenho uma outra formação, né? Eu me formei em 2007, 2008, mais ou menos. Eu me formei totalmente diferente, né? A linha de estudo, mas eu me formei em gestão financeira. E logo que eu me formei, eu comecei a fazer uma pós-graduação na área, né? Na área de finanças. E eu tinha a vontade, sempre tive, de fazer psicologia, mas como casada, né? Para ir para outra cidade estudar ficaria complicado. Quando o curso de psicologia veio para Campo Mourão, eu estava cursando, na verdade, a outra faculdade e eu não conseguia entrar na primeira turma. Até porque meu marido me barrou. Ele falou, não, você é doida, né? E quando ele me chamou de doida, né? Mesmo quando eu fui fazer prestar o vestibular, porque eu estava fazendo uma pós, né? Mas aí eu tranquei a pós e resolvi. Eu tive que fazer escolhas e eu ingressei aí, né, para fazer a faculdade de psicologia. E é esse ramo, vamos dizer assim, não sei, é o que eu quero para a minha vida, porque eu me encontrei nessa área, né? E estou aí atuando, já vai para 5 anos, né? Na clínica. Glória a Deus, na clínica, né? Como ela já colocou aqui também no início, né? O pessoal aqui, ó, dando glória a Deus, batendo palminha. E o Leandro colocou uma ressalva aqui, né? Verdade, minha irmã. E essa foi uma bênção mesmo para o nosso irmão, né? O Alessandro Dias de Oliveira. Amo vocês. A Dalva também, glória a Deus, né? E a Lu falando que o celular dela está mandando coraçãozinho sozinho, que ele gosta de nós, né, Lu? O meu também faz isso. O meu também faz isso, o do meu marido também faz isso. Aí, ó, isso. viu? Não estamos sozinhos, então, né? Glória a Deus. E o João, o Dudu também batendo palminha aqui, né? Glória a Deus por tudo que a Sandra já relatou aqui, as bênçãos. E agora a questão da profissão, né? Então, hoje ela exerce a profissão de psicólogo, atende, né? Também dentro de algumas áreas lá, né? Sim. Pelo FUPS, né? Exatamente. Também. E agora nós vamos falar relacionado a esse tema, né, que eu coloquei. E para que a gente possa abordar esse tema, eu quero ler 2 passagens da Bíblia que estão relacionadas, tá? E eu gostaria que você que pode aí pega a sua Bíblia, ou você pode ler depois também, lá em 1 Reis, no capítulo 19, e o versículos 3 e 4, vai dizer assim, olha: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. E então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso,
como foram os meus antepassados. Interessante lembrar e fazer uma ressalva aqui que no capítulo anterior, no capítulo 18, Elias tinha recém recebido uma vitória muito grande contra os profetas de Baal, né? Ele tinha feito um desafio para eles, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera, e ele reuniu todos eles no Monte Carmelo e falou: então agora nós vamos ver quem é Deus, né? Aquele que de fato for o Deus, né? Ele vai mandar fogo do céu e vai tomar toda essa água que está aqui ao redor. E ele preparou ali um altar como um sacrifício, colocou muita água, né? E falou para que os profetas ali de Baal e de Acera começassem a falar com o seu Deus, para que o Deus deles então mandasse fogo do céu e fizesse aquela água desaparecer. E o que aconteceu? É claro que não havia nenhum Deus de Baal nem de Acera, porque eles não podem fazer nada. E quando Elias então fala com um Deus único e verdadeiro e faz uma oração e pede para que Deus mande fogo do céu, assim aconteceu. Então ele teve uma vitória fenomenal, foi algo incrível, né? Se a gente se perguntar hoje, pararmos aqui em 2020, né, e perguntarmos: você já viu descer fogo do céu? É óbvio que não, né? Ninguém viu, mas Elias viu e aquelas pessoas que estavam lá também. Então eles se renderam aos pés do Senhor Deus e reconheceram que realmente Deus era o único Deus que deveria ser adorado. Mas depois dessa vitória, Jezabel, que era a esposa de Acabe, que na época era o rei, ficou sabendo, né, porque ela servia aos deuses Baal, ela servia aos deuses Acera, e ela ficou revoltada, indignada, e Acabe foi e mandou um recadinho, né, mandou avisar ela, e ela mandou um recadinho para Elias, dizendo que iria matá-lo. E aí nós entramos nesse texto, onde Elias ficou com medo, e ele fugiu, ele foi embora, e ele fez uma oração, e ele sentiu vontade de morrer, e ele disse: Senhor Deus, já chega, eu não quero mais essa vida, eu sou um fracasso. E por que nós vamos para esse texto? Porque aqui nós começamos a observar uns sintomas de depressão. Alguém que ficou deprimido, arrasado, né, Sandra? Sendo que um pouco antes ele tinha acabado de obter uma vitória gigantesca, né? Você vê que o texto diz ali que ele falou assim: eu sou um fracasso, né, como os meus antepassados. Ou seja, alguns sintomas depressivos começaram a entrar na vida de Elias por conta do medo, né? Ele ficou com medo de morrer, a ponto dele chegar a fazer uma oração e pedir para que Deus realmente acabasse com a vida dele, né? E você pode continuar lendo isso na sua casa, e você vai ver que depois o próprio Deus anima ele, fortalece ele, né? Inclusive manda ali que anjos levem comida para ele, porque Deus queria que ele seguisse em frente. E de fato ele conseguiu sair daquele estado depressivo. Ele não estava ainda num estágio avançado de depressão, mas ele já estava entrando num estágio depressivo. E um outro texto que eu quero ler com vocês, para que nós possamos pensar a respeito, e depois a Sandra vai se aprofundar a respeito disso, está lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 45, que diz assim: depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. Quem é que voltou e chamou seus discípulos? Jesus. Aqui esse texto está relatando quando Jesus estava indo, né, próximo a ser crucificado, e ali no Getsêmani, então, ele convida os seus discípulos a orar com ele, mas por 3 vezes Jesus volta e vê que eles estão dormindo. Jesus se afasta um pouquinho para orar um pouco mais distante, né? A Bíblia conta que Jesus chegou num estado extremo de agonia, a ponto do seu suor se tornar gotas de sangue, e ele precisava que os seus discípulos o ajudassem naquela intercessão e naquele momento. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que eles estavam num estado de tristeza tão avançado que eles não conseguiram nem orar, eles simplesmente dormiam. Sabe, isso também nos mostra um sintoma de um estado depressivo. Sabe, aquela sensação de que Jesus ia embora, de que o Mestre, o Messias, não estaria mais com eles. E agora, o que nós vamos fazer?
Então se tornou algo tão forte, tão pesado, eles não conseguiam sequer orar. A tristeza tinha tomado conta deles. E isso é um dos estágios, que é o que a Sandra aqui vai colocar para nós. A Sandra também é uma das pastoras auxiliar aqui nossa, assim como a pastora Florinda, e tem a formação psicológica. Então nada melhor do que ela para falar um pouquinho sobre esse tema. E agora eu quero colocar isso para você, Sandra, fazer essa pergunta. Depressão é uma doença ou é frescura? Não, pastora, não é frescura. Eu vou estar relatando para vocês algumas coisas em relação à depressão, de uma forma simples, tá? Não vou usar aí palavras que vocês às vezes podem falar, nossa, né? O que é isso? Né? Palavras técnicas, mas eu vou falar de uma forma simplificada, como eu atendo na clínica. Então, assim, eu trabalho com meus pacientes de uma forma bem simples, tá? Não é frescura, nós sabemos disso. Se nós formos olhar para a nossa população hoje mundial, né? Eu estava lendo aí um texto, né, atualizado da Organização Mundial da Saúde, que a estatística de mortes por depressão é assustadora. É assustadora. Né? É muitas pessoas por minuto. Então, assim, faz os profissionais a pensar, né, o que podemos fazer mais. Porque ainda, como eu estava conversando com a pastora antes de começar, ainda existe um tabu para muitas pessoas em relação à depressão. Por quê? Às vezes uma falta de informação, né? Tem pessoas que vêm falar conosco na clínica, o familiar, vamos colocar assim, e a pessoa ela tem uma resistência tão grande, né, em ir procurar um profissional para ajudá-lo, que ela fala assim, eu não vou porque eu não sou louco, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psiquiatra, eu não sou louco. Então, assim, essa é uma das explicações que eu dou, né? Eu falo de uma forma, como eu disse, bem simplificada, porque a pessoa ainda vem com essa construção na mente, né? De dizer que ele não é louco. Por quê? Porque lá atrás as pessoas comentavam assim, né? Era a fala que tinha que ir no psicólogo é coisa para doido, ir no psiquiatra, meu Deus, eu não vou porque psiquiatra é para louco. E não é. Nós precisamos procurar ajuda. Então, assim, a depressão, ela vai se manifestar de várias formas, né? Em diferentes contextos, em diferentes organismos, né? Por quê? Cada um tem uma forma particular de vida, cada um tem uma forma particular do seu organismo. E o que talvez apresenta, um exemplo na pastora, talvez não vai apresentar no João, na Maria, não vai, né? Então, assim, o que nós orientamos bastante? Observe. A observação, o olhar desse familiar tem que ser o quê? Clínico. Mas clínico como? Eu preciso identificar? Não, você precisa ver o que está dando de errado. Por quê? Às vezes o seu filho, né, está apático ali, ou está muito irritado, né? Isso serve para o adulto também. Às vezes a pressão no trabalho está sendo tão grande, e esse ano está um ano diferenciado para todos nós, né? Uma situação global. E as pessoas o quê? Estão se fechando mais, estão dentro de casa, né? Os filhos não estão tendo relacionamento nas escolas, né? Com coleguinha. Está preso em casa, literalmente. E isso é um grande sinal que nós precisamos cuidar, né? Dos nossos filhos, tanto dos idosos, principalmente porque o adolescente e o idoso, eu acredito que nós precisamos ficar muito atentos por essas faixas de idade. Por quê? O adolescente, nós passamos o olhar, porque nós olhamos o adolescente ele tem uma vida, né, mais alegre, ele gosta, às vezes, de ouvir música, às vezes de dançar. E isso, as percepções talvez não vai se manifestar tirando ali que ele não quer mais dançar, né? Talvez vai aparecer de uma outra forma. Então, nós precisamos estar atentos a qualquer sinal. E eu digo assim, a depressão ela vai se manifestar, às vezes, numa tristeza,
talvez não seja naquele indivíduo numa tristeza. Talvez seja ele diminuiu a forma com que ele comia, né? Diminuiu ali o apetite dele, ele começou a comer menos e ali tem alguma coisa, a gente precisa perceber. Ou se ele come demais, ou se ele está irritado, ou se ele gosta mais agora de ficar sozinho. Nós precisamos estar atentos a vários sinais. Hoje, eu sei que as pessoas vão ao médico, né? E a primeira coisa que se faz, né, quando o médico dá um diagnóstico, é ir para o Google, né? Por quê? O Google ali vai apresentar inúmeras situações, inúmeros, né, casos, que você fala, nossa, eu me encaixo aqui. Né? Ainda bem que, por um lado, nós temos essa ferramenta, que está, de certa forma, orientando, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Por quê? Porque talvez você não esteja com depressão. Você esteja ali num estágio inicial. Talvez você esteja numa ansiedade. Aí precisa ser tratado de uma outra forma. Aí, quando eu falei no início, o tabu para ir procurar um médico, geralmente a outra pessoa que indica. E às vezes a pessoa ela está tão mal, ela está tão fechada, que ela não quer, né? Ela não quer contar para ninguém, porque às vezes ela sente uma vergonha dos sintomas. Existe muito isso. Na clínica aparecem muitas pessoas que ficam ali sentadas na recepção, mas elas sempre escolhem a segunda sala da recepção. Por quê? Porque fica mais escondido. Então, assim, tem sinais que nós, psicólogos, já pegamos no ato, né? Nós vemos vamos colocar, essa resistência da pessoa. E essa semana mesmo veio um caso para eu atender, e a gente não cita nomes, não podemos, mas assim, a pessoa ela entrou no consultório tremendo de uma forma tão intensa, que ela falou, olha, eu estava na recepção, eu roí todas as minhas unhas. E aí você vai ver, o que nós temos que fazer, o psicólogo? O acolhimento. Ah, não, mas vem aqui. Eu falei para ela, vem aqui, que aqui você não vai sentir isso. Ah, mas eu tenho medo, porque eu estava apavorada, eu não comi hoje, eu senti isso, eu senti aquilo. E assim, você vê que já esse comportamento dela já é de um medo relacionado com o problema que ela já está. Aí entra no consultório, você vai, né, fazer uma investigação, você vê que ela está num estágio bem crítico de depressivo. Mas a pessoa até então talvez não deu a perceber, não deu a entender para o cônjuge. Né? Porque tem pessoas que ela não vai contar o que ela está sentindo. Talvez ela tenha vergonha, talvez ela tenha medo, talvez ela fala, depois eu me viro, isso aqui vai passar. E aquilo persiste de uma forma, e a pessoa, o que acontece? Ela vai ficando cada vez pior se ela não procurar ajuda. Então, assim, o que nós orientamos? Procure ajuda. Quando você sentir que algo não está legal, procure ajuda. A questão do psiquiatra, né? Muitas vezes a pessoa ela faz um caminho inverso. Ela vai primeiro no psiquiatra e depois ela vai no psicólogo, porque o psiquiatra fala, olha, você precisa fazer terapia. Né? Então ela faz, de certa forma, claro que tem casos críticos, né, que a pessoa ela precisa urgentemente estar, né, tomando um medicamento, mas assim, o psicólogo ele vai avaliar se a sua causa precisa fazer uma interação aí com o medicamento ou só a terapia vai conseguir resolver. Mas aí depende do quê? Eu sempre falo, 99%, eu falo para meus pacientes, 99% é a tua caminhada. Eu vou entrar com 1%. Exato. Sabe? Por quê? Porque a vivência dele, eu não vou ficar 24 horas com esse paciente, né? Então, assim, ele precisa estar fortalecido. Então, nós fazemos esse acolhimento na clínica, nós damos diretrizes para ele. É claro que ele chega, eu não vou falar, olha, você está depressivo. Não é essa forma, porque você pode assustar a pessoa. Então, a gente tem esse acolhimento, ouve esse paciente, né? Tem situações que não é, às vezes, do comportamento ali, ou de situações breves que aconteceu na vida dele. Não, às vezes vem situações lá da infância, vem traumas, né, que essa pessoa carrega o tempo da vida dela.
E chega num start, lá na frente ela procura uma ajuda porque uma pessoa fala, olha, estou vendo que você não está muito legal. Mas aí onde eu quero explicar? Às vezes a pessoa chega com um caso tão crítico, depressivo, que ela fala assim, não, mas eu estou bem, eu estou bem. Por quê? Porque ela tem medo do que vem depois. Muitas pessoas acontece isso também, né? Aí você vai dar diretrizes para ela. Olha, né? Eu sempre atendo, às vezes, 4, 5, às vezes até 10 sessões, para eu poder falar assim, olha, o que você acha de eu passar você para o psiquiatra? Vamos, né? Vamos nos organizar para você entrar com com um medicamento, porque eu estou vendo assim que a gente não tá caminhando. Porque eu sempre peço um feedback do paciente. Sim. Porque ele, mais do que ninguém, ele vai saber me contar como ele está. Né? Então, assim, muitas vezes, e eu digo assim que graças a Deus a gente acerta nisso, porque ele quer melhorar. Ele está vendo que ali está fazendo efeito para ele. E daí tem um ponto bem importante também para estar falando, pastora, que é assim, o tabu também das pessoas, e eu acredito que é uma ideia, né, errada, é que as pessoas constroem que ela vai, né, constrói ali na mente dela que ela vai para o psiquiatra, ela vai tomar um medicamento, e ela fala assim, ah, não, eu vou me viciar nisso aí, eu não quero. Então, assim, eu tenho muito paciente que tem resistência nessa parte. Só que nós fazemos o quê? Essa ponte de entendimento, porque você vai no psiquiatra, ele não vai explicar essa parte. Acredito que não. Pelo menos até hoje eu vejo nos meus pacientes que ele não explica. Mas, assim, o que a gente faz? Olha, você vai tomar um medicamento. A princípio, o doutor vai te passar uma dosagem, e essa dosagem você vai permanecer por um tempo. E se você tomar corretamente esse medicamento, fazer o tratamento corretamente, seguindo os passos que o doutor vai te dar, não tem como errar. Porque quando ele for tirar essa medicação de você, ele vai diminuir a dosagem primeiro, você vai passar um período com aquela dosagem mais baixa, depois ele vai diminuir metade para você tomar, depois ele vai cortar em 4, falar, olha, agora nós vamos passar um tempo com a medicação aí, vamos cortar aí o comprimidinho em 4 partes. E assim, sucessivamente, até tirar essa medicação dessa pessoa. Mas as pessoas, o quê? Por que as pessoas viciam no medicamento? É bom falar isso porque é uma dúvida que chega na clínica muito pertinente. Por que as pessoas se viciam no medicamento, às vezes, né? No antidepressivo? Por quê? Porque as pessoas tomam um certo tempo, tomam ali uns 2 meses, 3 meses, às vezes até 5 meses, ela para por si própria. Sabe? Ela parando por si própria, automaticamente, não foi sem aí a fala do médico, olha, né, vamos fazer dessa forma, simplesmente vai voltar os sintomas e ela vai ter que se interagir de novo com esse medicamento. Aí ela volta, às vezes, se o caso dela está bem crítico, ela vai voltar com uma dosagem ainda maior. Né? Aí o que acontece? Ela vai nesse lance de tira medicamento por si próprio e volta, você pode ter certeza que para o resto da sua vida você vai tomar. Infelizmente é assim. Pode piorar, né? Quando volta, né? E pode piorar, com certeza. Agora, Sandra, para a gente entender um pouquinho melhor, né? A depressão existem estágios, é isso? Sim. Se existem estágios, como que, por exemplo, nós, né, que somos mais leigos, né, não entendemos bem, podemos, você até citou algumas coisas aqui, detectar, de repente, um filho, um pai, um esposo, ou até mesmo em nós, né? Puxa, talvez eu esteja com algum sintoma aí que pode me levar a uma depressão, né? Acho que isso que nós precisamos deixar bem claro, né? Esse medo, como você colocou, de repente, puxa, eu estou com vontade de ficar no quarto sozinha, eu não estou querendo ir para a igreja, eu não estou querendo trabalhar, eu estou querendo ficar sem falar com ninguém. Puxa, será que eu estou com depressão? Talvez não é bem assim, né? De repente você passou por um problema, perdeu alguém da família, ou seja, existe o processo de luto, existe motivos que te levou a estar triste, brigou com alguém, brigou com a mãe, brigou com o esposo,
foi uma briga feia, pesada. Isso gera uma tristeza profunda, às vezes palavras que feriram, né? Então não é exatamente que já está em depressão. Por isso, a orientação de quando começa a piorar, procurar um profissional, que é esse profissional que vai avaliar, como a Sandra bem colocou aqui, vai avaliar, viu que realmente já está num estado crítico, o psicólogo orientou, fez terapia, fez as sessões, vai passar para outra pessoa que seria um psiquiatra, para entrar com medicação. Mas esses estágios, Sandra, quais seriam, vamos dizer assim, se podemos colocar assim, os primeiros sinais que nós precisamos observar? E uma outra coisa, só para me complementar. Nós podemos dizer, ou é certo dizer, que o último estágio de uma depressão é o suicídio, é o desejo de morte? Inclusive a Luciana colocou aqui, né? Já tive depressão, chegou ao ponto de pensar em suicídio, sentia sem valor nenhum, mas agora sou outra pessoa. Meu pensamento é só viver. Glória a Deus por isso, né? Eu quero só aproveitar e colocar a Leidiane aqui, né? Do pastor Joacir, colocou parabéns, pastoras, pelo conteúdo maravilhoso. Deus abençoe. Obrigada, Leidiane. A Zildete, né? Está acrescentando aqui, depressão não é frescura, ansiedade não é falta do que fazer, setembro amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Busque a ajuda de um profissional enquanto antes, né? Deus pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo, ou seja, te ajudar, né? Mas tem coisas que você precisa fazer, com toda certeza, né? Precisa dar esse passo. E Deus vai fazer o quê? Vai usar o profissional para nos ajudar. Então, Sandra, quanto aos sintomas, como poderíamos dizer, esses seriam os primeiros sintomas? E, de fato, o suicídio seria o estágio mais avançado? Sim, pastora. Como que aparecem esses sintomas? Como eu falei no início, cada pessoa vai aparecer esses sintomas de uma forma, tá? Sim. Isso é um ponto. Ou seja, não tem um padrão, né? Não tem um padrão, isso que não tem. Tá. Por quê? Porque pode ser uma questão biológica. Sim. Porque às vezes a pessoa ela está numa fase da vida, vivenciando, como você disse, alguma situação, ela vivenciou ali um fato marcante na vida dela, esse pós-traumático, como a gente faz, né? Esse evento pós-traumático, ele pode o quê? Desencadear, né? Só que assim, não temos como falar assim, olha, essa pessoa vai dar isso para dar depressão. Não existe isso. Dentro da medicina, e eu acredito que não existe isso, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma. Ou, como nós falamos, às vezes a pessoa fica apática, né? Ela quer ficar sozinha. E o que nós, como profissionais, orientamos? As pessoas fazem ao contrário. Por quê? Quando você vê, um exemplo, um filho teu apático, ele quer ficar sozinho, ele quer ficar no mundo dele, você vai atrás, você vai falar para ele, olha, né, o que você tem, fulano? Você quer saber, porque você é mãe, né? E a mãe presente, ela vai querer saber, o pai presente, ele vai querer saber. Porque há uma preocupação maior aí desses pais. Mas assim, o que nós orientamos? Ele precisa vivenciar esse momento dele. Exato. Porque se nós invadirmos esse espaço, nós só vamos piorar a situação. Exato. Precisa respeitar aquele Nós momento, precisamos respeitar, né? Então, assim, tem estágios? Tem. Tem estágios agravantes, como você comentou do suicídio? Tem. Eu acredito que o último estágio mesmo seja esse, quando a pessoa está no ápice. Por quê? Porque ela quer matar uma dor que tem dentro dela. Né? Ela não quer tirar a vida dela, ela quer tirar aquela dor que tanto a incomoda. Sim. Né? E que ela já não tem mais controle, né? Sobre aquilo, ela já. Por quê? Ela vai para uma situação, ela vai para um lado, ela não vê resposta, ela vai para outra, ela não vê resposta. Aquilo vai só, nós falamos assim, somando dentro dela. E eu vou falar algo aqui que você pode até rir de mim, mas eu falo com meus pacientezinhos, pequenininhos, minhas crianças, que é da forma eu preciso falar na linguagem deles, né? E é assim que eles me entendem. Eu sempre falo na clínica, para os meus pacientezinhos, que nós temos aqui dentro um baldinho. É assim que eu me expresso com os meus pequenininhos. Olha, entende, nós temos aqui um baldinho. Sabe esse baldinho? Aí eu vou explicar para eles o que quer dizer esse baldinho. Se você colocar um balde debaixo de uma torneira, que ela vai pingar, 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 uma hora ela vai transbordar, não é? Nós somos a mesma coisa. Eventos
situações traumáticas, às vezes a perda de uma pessoa que você ama, às vezes a perda de um emprego que você tanto amava, que você idealizava. Às vezes uma pessoa falou algo para você e você, naquele momento, você estava com o teu emocional abalado, você recebeu aquilo como uma crítica, talvez ele quis te ajudar naquele momento. E você recebeu aquilo como uma crítica. Então aquilo, naquele momento, para você foi uma facada. E você trouxe aquilo como algo muito negativo. Aquilo foi somando. E esse baldinho foi enchendo. Chegou numa hora que ele transbordou, porque ele precisa transbordar. Sim. Tudo que vai sendo cheio transborda. Precisa sair, né? Precisa sair. E talvez seja o quê? Nenhuma enfermidade. Né? Quantas que seriam pessoas... as psicossomáticas. As doenças psicossomáticas vão somando, né? Isso vai somando. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas sentem o quê? Às vezes está com dor aqui, está tudo duro, fala, nossa, é estresse. Sim, mas o estresse foi gerado por uma outra situação que foi somada e gerou aquela dor. Aquela tensão. Às vezes a pessoa está com uma dor, né? Na boca do estômago, não sabe o quê. Eu atendo pessoas assim. Foi a somatização de eventos que ela foi vivenciando. Geralmente a pessoa que ela tem uma gastrite nervosa, isso tem muitos autores que falam, né? Que relatam em seus livros, uma gastrite nervosa, uma dor no estômago que, porventura, se não tratada, vai virando uma úlcera. O que acontece? A pessoa que é muito calada, ela é muito de engolir, ela é muito de trazer, falar assim, não, eu engulo. Por isso que é bom, e eu sempre falo, é bom, às vezes quando a gente está nervosa, a gente fala mesmo, e às vezes não é de um bom tom, né? Nós não falamos num bom tom, mas assim, a gente precisa falar, a gente precisa se expressar, jogar para fora o que dói, porque assim, nós somos movidos a sentimentos. Sim. Né? Ora você está bem, ora você não está. E às vezes o outro que está próximo de você, ele não vai entender esse momento que você está vivendo. E é onde dá os conflitos, fiozinhos desencapados, né? Se encostam, e é onde a gente, às vezes, fala coisas que naquele momento não foi agradável. E eu sempre falo também, eu relato para os meus pacientes que nós não temos botão liga-desliga. Né? E essa é uma forma assim que eles entendem muito bem. Nós não temos. Ora eu sou feliz, ora eu sou alegre. Eu não tenho como eu manifestar isso num botão. Né? Então, as pessoas que estão próximas a nós, geralmente, também não vão entender aquele estado de espírito que você está naquele dia. Né? Talvez você está numa tristeza tão profunda, que talvez tem muitos fatores para desencadear isso. Às vezes, essa tristeza talvez não seja de um evento que aconteceu, mas talvez você não passou bem a noite. Sim. E naquele dia você não quer falar, você quer ficar quietinha. Aí você transparece para o outro que você está numa tristeza, que você já está depressiva, e não é assim. Por isso que existem os profissionais para identificar. Porque ele vai fazer o quê? Uma investigação do teu caso. Várias sessões para isso acontecer, não é nenhuma sessão só, porque às vezes as pessoas ligam na clínica e falam assim, olha, numa sessão você resolve o meu problema? E não é assim. Não é né? assim. Então tem muitas situações que a gente pode... Né? Como você falou, o suicídio, eu acredito que seja um estágio muito avançado e crítico, né, que a pessoa está vivenciando. Exato. E por isso estamos aí, né, como a Zildete bem lembrou aqui, né, no Setembro Amarelo, esse mês falando sobre isso também, né, é um mês onde traz uma mobilização a respeito disso, porque a gente percebe muito assim, né, Sandra, principalmente você que atende diretamente ligado a isso. Um fator que você citou, as pessoas têm muita vergonha, né? E isso em todas as fases, né? A gente tem um caso de uma adolescente que nós conhecemos, pessoas adultas, ou seja, tem vergonha de chegar ao extremo de dizer, olha, eu quero tirar a minha vida. Mas se torna, de uma certa forma, muito melhor se ela for buscar uma ajuda, né? Pode falar. Eu vou abrir um parênteses aqui de algo bem importante que eu lembrei. Então, assim, por que essas pessoas, às vezes, elas não chegam até o profissional? Tá? E quando chega, tem um medo terrível dele falar o caso dela para outra pessoa, vamos dizer assim. Por quê? Porque isso, ela já confiou, às vezes, alguma situação íntima, alguma coisa com um colega, com uma amiga que ela tinha, né? Às vezes com um parente,
E essa pessoa, mas isso é coisa da sua cabeça. Isso, não, isso vai passar. Então, assim, naquele momento não deu importância. O profissional, o que ele vai dizer para você? Tudo que eu falo para os meus pacientes, tudo que você me traz aqui é importante. Sim. O que você fala aqui vai ficar aqui. Nós temos uma ética profissional e nós não podemos dizer de casos para ninguém. Então, assim, isso já é, eu falo para vocês, um acalento para essa pessoa. Sim. Poxa, agora eu vou conseguir me expressar com alguém que não vai me julgar, porque nós não podemos entrar com julgamentos na clínica de forma alguma, né? Porque o que ele está passando, é a dor que ele está sentindo, eu não sinto. Eu não estou sentindo naquele momento. Mas cabe a mim acolher, cabe a mim ter um olhar humanizado, né, para essa pessoa e falar assim, eu te entendo, eu sei como é. Então, assim, o que nós falamos para você que está nos ouvindo, para você que porventura tem uma pessoa na sua família, né, que às vezes está passando por uma situação dessa, ou algum colega, algum amigo, não sei, um vizinho, acolha essa pessoa, acolha, para não chegar num estágio avançado da depressão. Fala para ele, peça ajuda, eu estou aqui com você. Porque na forma com que você se aborda essa pessoa, que você vai fazer um acolhimento e você se escorrega, vamos colocar assim, numa fala desnecessária no momento, você estraga todo o percurso que você caminhou, sabe? Então, assim, acolha. Mas acolha, fala assim, olha, eu estou aqui para te ouvir, querido. Eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te ajudar. Mas assim, o que você falar exatamente com ele, que fique você e ele. Não fale para ninguém, porque senão ele vai perder a confiança em você, ele perde a confiança num profissional, porque ele acha que, ele generaliza, né? Ele acha que todo mundo é igual, sabe? E que não dá para confiar em ninguém, né? E por ter a vergonha de expor a vida, né? E chegar a esse ponto de dizer, olha, eu estou querendo tirar a própria vida, então ele prefere se calar, e é onde, infelizmente, nós temos aí um grande grau de suicídios mesmo, né? Como a Sandra citou aqui, por minuto, não sei dizer quantos, mas são muitas pessoas, né? É, lógico, mundialmente falando. E teve um tempo atrás, eu não me lembro há quantos anos isso, mas o Paulo, né, o Paulão, ele, num culto de jovens aqui, ele chamou a atenção de nós que estávamos aqui, relatando que ele fez uma pesquisa e que aqui em Campo Mourão o nível de suicídio era muito alto. Né? Então, assim, uma coisa que a Sandra citou aqui, eu quero reforçar. Se você tem alguém, um conhecido, ou talvez até você mesmo está sentindo esses tipos de coisa, né? O próprio estresse, a ansiedade, inclusive a pandemia trouxe muito isso, né? Esse período de pandemia mesmo, eu acredito que até dobrou casos, né, Sandra, de pessoas que foram buscar ajuda. E que bom por isso. Por quê? Porque a pandemia trouxe muito medo, muito receio, muita incerteza, insegurança, e isso começa, né, como a Sandra colocou, a encher o baldinho, né? E chega uma hora que a pessoa dizia, agora o que eu faço? Perdeu o emprego, né? Todo mundo em casa, as crianças estão em casa, elas querem brincar, elas não entendem o problema, elas querem brincar, elas querem gritar, né? E isso o pai e a mãe às vezes vai enchendo o baldinho lá, né, até transbordar. O que acontece? Procura ajuda. Eu não tenho condições. Eu acho que isso é um outro tabu que a gente imagina, eu digo por mim mesma, que, puxa, procurar um profissional é muito caro, eu não tenho dinheiro, mas não é bem assim. Né? Existem outras possibilidades, você pode conversar. Nós aqui mesmo somos uma comunidade, somos uma igreja. Você pode chegar até nós, procurar ajuda. Graças a Deus temos profissionais aqui que congregam conosco, têm esse coração humano, né? Não vai deixar de repente atender alguém que está num estágio avançado, né, Sandra, que de fato não tenha uma condição e poder pelo menos dar um primeiro atendimento a essa pessoa. Então não deixe de procurar ajuda, ou seja, existe a depressão, existem os sintomas, precisamos ficar atento, existe um meio de procurar ajuda hoje muito mais do que há anos atrás e existe um bom resultado. Só uma outra coisa eu quero deixar aqui para a Sandra complementar e nós encerrarmos. Se você quiser deixar perguntas aí, você pode deixar na sequência, né? Até mesmo em casa, a Sandra pode olhar e responder para você particularmente, você pode procurar ela também particularmente, né? Ou me procurar e eu posso passar o contato, se ela permitir. Ok? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para todos.
né? Um sintoma de depressão, ou seja, onde estiver o estágio, procure ajuda. Agora, entenda uma coisa, algumas coisas precisam caminhar juntas. A vida espiritual e a vida da ajuda do profissional na área da saúde. Então, não deixe de procurar ajuda pastoral, de buscar ajuda em oração. Mas Deus não me entende, Deus esqueceu de mim, por isso que eu estou desse jeito, por isso que a minha vida não vai. Não, não é assim. Deus nunca esqueceu de nós. Ele está sempre de braços abertos, está sempre com os ouvidos atentos para te ouvir. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas, vida espiritual e vida emocional, psicológica, né? Afinal de contas, nós somos trino também, né? Corpo, alma e espírito, e todas elas precisam caminhar juntas. Então, procure ajuda do profissional, aquele que vai saber te orientar, mas também não deixe de procurar ajuda pastoral para que a gente possa orar junto com você. Sandra, pode fazer as últimas considerações, né? Já deixar uma palavra aí para o pessoal que está com a gente, né? Para a gente concluir. Então, complementando, né? O que eu disse agora, se você está próximo de uma pessoa, ou até mesmo você está se sentindo dessa forma, às vezes você está com cansaço absurdo, que você fala, nossa, mas eu estou tão cansada, procure ajuda, porque também é um sinal muito grande aí de estado depressivo, tá? Falta de concentração, enfim, tem inúmeras situações, que aqui o tempo é muito curto para estar falando, né? Mas a gente poderia, numa outra oportunidade, num outro momento, também dar uma, né, fazer uma outra fala para orientação sim, mesmo, sim. Sabe? Então, não deixe de ajudar, não deixe de acolher, tá? Se porventura alguém aí que está nos assistindo, né, precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação, pode vir falar comigo. Eu nunca neguei uma orientação, eu ajudo. Eu tenho um coração humanizado, viu, gente? Não se preocupe com isso. Mas, assim, o que a gente quer ver é as pessoas bem. Exato. A gente quer ver as pessoas aí, né, não indo para um estágio aí que depois talvez não tem volta, né? E então, assim, nos procure a pastora, procure o pastor. Eu acho assim que vocês, né, nós aqui estamos bem amparados de pastores. A pastora nunca que eu cheguei até ela, nunca ela disse assim, agora eu não tenho tempo. Então, assim, eles são os amores, eles vão te acolher de uma forma muito grandiosa, tá? E humana, porque eles são simples como nós, né? Às vezes você às vezes pensa assim, eu sou tão simples, eu tenho vergonha de chegar na pastora. Não tenha vergonha de chegar num profissional, sabe? Contar o teu caso, o que você está sentindo. Então, assim, a gente está aqui numa equipe mesmo para te ajudar de coração, tá? E o que a gente espera? Espera que todos fiquem bem, né? Exato. Que todos tenham aí A gente não vai dizer assim, que nós estamos vivendo um momento que é de plena felicidade. A gente sabe que isso é um problema, como eu falei, global, mundial, e a gente vai passar por isso. Nós temos que ter essa fé, né? Que nós vamos passar por isso juntos. Dando a mão para o outro, nós vamos vencer. Isso. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. E só para a gente finalizar aqui, né, olha só, a Heloísa Santos, que é aqui da nossa igreja, né, uma irmã nossa, colocou, pastora, minha sobrinha tentou se matar por 3 vezes em pouco tempo, está num estado muito difícil. Heloísa, você pode, né, pastora Sandra, me dar aqui a liberdade de, de repente até passar o contato para que você possa relatar. Não sei, talvez ela já está em acompanhamento, amém, glória a Deus. Sim. Mas se for um motivo, né, como a gente citou aqui, e está difícil, procura a pastora Sandra, ela pode te orientar, a ajudar essa sobrinha, porque é uma dor, né, e a família sofre junto, né? Então, só abrindo um parênteses, inclusive, nós temos na clínica algumas vagas sociais, tá? Que para ajudar mesmo a sociedade. Nós temos profissionais, nós somos em 6 psicólogas, e eu tenho certeza, se você chegar até mim, por acaso eu não tiver um horário disponível naquele que você pode, né, levar a tua sobrinha, ou enfim, qualquer pessoa, a pessoa que está precisando, eu posso ver com as amigas nossas da clínica, tá? E fazer essa ponte para você, para ajudar mesmo, tá? Então nos procure, não tenha vergonha não.
Isso aí, isso aí. Estamos aqui para ajudar e também não significa que de repente um dia eu vá precisar, né? Então não é vergonha. Não é vergonha. Não é vergonha. E estamos infelizmente nesse período Não é de vergonha. pandemia, como eu citei, se agravou bastante essas questões, né? Só deixa eu colocar aqui que a Sol colocou, né? Ela colocou assim o apoio, esse acompanhamento, esse acolhimento, faz toda a diferença na vida de quem precisa. Deus abençoe. Né? A Solange já teve, Amém, como ela Senhor. relatou aqui, durante 8 anos, né? Passou um estágio de depressão bem avançado, com medicação e tudo, mas glória a Deus que ela foi liberta também pelo poder de Deus, porque ela encontrou Jesus nesse período. E uma coisa que ela citou aqui é que ela levou 1 ano para ir deixando a medicação. Por quê? Porque ela continuou com o acompanhamento, né, de um profissional que foi relatando para ela exatamente o que a Sandra colocou aqui. Ó, agora você para, né, diminui a medicação, foi tirando, até que de fato o milagre aconteceu e ela foi totalmente liberta. Esse processo, só para concluir, né? Esse processo da medicação é até a medicação, até o teu organismo não pedir mais. Por isso que o médico vai fazendo isso. Até um espaçamento, às vezes, de dias para você tomar. Toma dia sim, dia não, sabe? Então, assim, é bem pertinente isso. A gente está aprendendo essa fase da medicação para não entender, falar assim, não, eu vou ficar, né, dependente desse medicamento. Então, muitas pessoas acham que vão ficar dependentes, não querem. Homens, principalmente, vale salientar aqui que homens têm muito medo de tomar medicamento e ter algum problema, às vezes, na área sexual. Exato. Isso nós somos todos adultos aqui e nós podemos falar. Sim. Então, assim, as pessoas têm muito medo. Homem tem mais medo ainda por conta da área sexual. Sabe? E não é assim que funciona, tá? Isso aí, muito bom, Sandra. Ó, o Dudu disse que está no computador, tá? Por isso está aparecendo aqui o teu nome. Né? Mas glória a Deus, né? A Luciana, né, relatou aqui, olha, eu fiquei com vergonha, não procurei ajuda, por isso chegou o estágio que ela teve, né? Que chegou a tomar tarja preta. Né? Então é isso aí, amadas, é isso aí, pessoal, mulheres e todos que estão aí com a gente até agora. Que Deus abençoe a sua vida, que bom que você, né, conseguiu ficar aí até o final. A gente se estendeu um pouco, mas é um assunto, né, muito propício até porque a gente está vivendo. E eu relatei até para a Flor, né, para a pastora Florinda semana passada, que eu tenho um desejo da gente fazer um bate-papo aqui com mais mulheres, um tempo maior, abrir para perguntas, né, com psicóloga, nutricionista, que é a Larissa que esteve aqui com a gente, as pastoras, mulheres do lar que cuidam da casa. São tantas coisas que nós podemos abordar e conversar, né, assuntos, né, exatamente, vamos aprendendo umas com as outras aí. Eu quero também ressaltar aqui, recentemente eu precisei levar a minha filha, por exemplo, para uma psicóloga, né? Quero até agradecer ela, a Graziele, que nos atendeu porque ela esteve com um problema de insônia, né? Então eu precisava entender o que estava acontecendo com ela, né? Por muitos dias a gente só queria bater, porque a gente ficava nervoso, ficava muito irritado com aquela situação, madrugada inteira acordado. Então foi um período, um estágio bem difícil. E realmente eu procurei ajuda através da Jéssica, né, que estava aqui com a gente. Ela me deu essa instrução e a Graziele fez esse trabalho social. Né, colocou um valor bem baixo, graças a Deus eu tive a possibilidade, fiquei ali uns 8 meses levando a Esther, me ajudou bastante. Então eu realmente, né, como disse a Solange aqui, apoio, a gente apoia e sabe que isso ajuda muito mesmo, tá? Que Deus abençoe sua vida. Agora eu vou pedir para que a Sandra faça uma oração aqui por nós, encerrando, né? E como eu falei, qualquer coisa você nos procure aí no particular, que a gente pode ir conversando e passar o contato. Se a Sandra permitir, eu passo o contato para vocês, tá bom? Aqui só o Joãozinho, aqui, ó, o Joãozinho, né, o Dudu, colocou aqui, Deus te abençoe, mãe e pastor, amo vocês. Deus abençoe, Dudu. Coraçãozinho para você aí, tá? Glória a Deus, o João também colocou aqui. Amém, gente? Vamos orar então? Fecha os teus olhos aí se você pode, a Sandra vai orar conosco. Então, vamos orar. Senhor amado, Senhor querido, Pai, nesse momento é um momento de gratidão a Ti. É verdade. Tá? Por essa oportunidade de estarmos aqui
Glória a Deus. falando um pouco do meu aprendizado, falando um pouco da palavra do Senhor, Glória a Pai. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço por cada vida que esteve nessa live, por cada uma que ainda vai alcançar. Que o Senhor possa, Senhor amado, derramar do teu santo sangue, Sim, Pai, Senhor. do teu sangue precioso vertido na cruz do Calvário, sobre Senhor. cada um, Senhor amado, em nome de Jesus. Aleluia. E se essa pessoa, Pai, que está passando por um problema Oh, Jesus. parecido a Deus amado, que o Senhor possa alcançá-lo, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor amado, entrar nesse coração nesse momento, entrar nessa mente, Senhor amado, derrubar os grilhões e que essa pessoa possa, Senhor amado, pedir ajuda, Pai. Que ela possa, Senhor verdade, amado, Senhor. ter esse canal, Pai. Sim, Que esse Senhor. canal de bênção, que é a ajuda de profissional, a ajuda Verdade, dos Pai. pastores, Sim, ó Deus Senhor. querido, em nome de Jesus. Senhor. Vai de encontro a cada um nessa tarde, Aleluia. Pai. Abençoa cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. E que o teu amor, Pai, venha nos envolver cada dia mais, para que Aleluia. possamos, Senhor amado, nos doar, ó Pai, Verdade. a cada um, ó Deus, conforme a necessidade, ó Pai. Em Verdade. nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Olha, amanhã nós temos culto presencial e online do Surrender Movement, às 19h30. E no domingo, culto de Santa Ceia. Não falte, você que pode, esteja aqui com a gente, tá? Às 19h30 também, presencial e online. Que Deus te abençoe, né? Hashtag Mulher Seja Feliz, hashtag Eu Escolho Deus. Fica na paz, fica na bênção, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas.